Ainda hoje tem gente que, ao ouvir falar em reumatismo, imagina se tratar de uma doença das articulações que acomete pessoas mais velhas. Na verdade, o reumatismo não se trata de uma única doença e, além das articulações, pode afetar órgãos internos, como coração, rins, entre outros. Muito boa tarde, nosso Band Mulher está só começando e para tirar todas as dúvidas sobre a doença, a gente recebe aqui no estúdio a médica Marisa Grandelli, reumatologista, e a gente tem aqui também com a gente a nutricionista Vanessa Goss e o Gilberto Aloísio, pós-graduado em Fisiologia do Exercício. Vamos falar sobre reumatismo, que a doutora Marisa estava me explicando, que reumatismo, na verdade, abrange muitas coisas e até uma palavra que está em desuso. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Sim, o reumatismo é um termo muito genérico. Quando falamos de reumatismo, estamos englobando quase 500 doenças, dentre as doenças autoimunes, as doenças degenerativas, as doenças metabólicas e até as miofaciais. E cada grupo dessas, a gente tem várias outras que a gente pode falar sobre, né? E a chamada foi muito feliz, não é uma doença somente do idoso. Muitas doenças autoimunes são mais prevalentes em mulheres na fase fértil. Agora, uma das coisas assim que me deixou impressionada, né, ao pesquisar um pouquinho sobre o assunto de hoje, é que 12 milhões de brasileiros têm doença reumática. É muita gente. É muita gente. E o mais triste disso é que muitas vezes demoram muito até chegarem ao médico apropriado, o reumatologista. Quanto tempo e quais são os sintomas do reumatismo? Gardênia, o sintoma preponderante é a dor articular, né? Se a gente vai falar da artrite reumatoide, que é uma doença bem prevalente, as articulações vão ficar inflamadas, a pessoa de manhã vai ter dificuldade de mobilização. No lúpus, ela vai ter também acometimento da pele, né? Quando a gente fala da fibromialgia, é uma dor acompanhada de fadiga, de alteração do sono, de muita perda de função. Eu não tinha noção que tinham tantas outras vertentes aí que as pessoas não conseguem identificar, até muitas vezes como reumatismo, né? E o que é muito interessante no caso da fibromialgia, que o diagnóstico é clínico. Não existe uma biópsia, não existe uma ressonância ou um marcador de exame laboratorial. Então, é história e exame físico. Por isso que às vezes o diagnóstico demora tanto, né? Impondo muito sofrimento a essas pessoas. Agora, Vanessa, nutricionista, né? A gente sabe que a alimentação é o que faz a gente, né? Aquela frase tão conhecida que todo mundo fala, você é aquilo que você come. Sim. De fato, se você tem uma alimentação saudável, né, a sua vida é completamente diferente. Com relação a tudo isso que a gente já falou até agora, né? Há tantas doenças que envolvem o reumatismo, enfim. A gente tem uma alimentação preventiva? Tem alguma coisa que a gente pode fazer com relação a isso? As doenças, né, reumáticas, elas têm uma predisposição genética. A alimentação, ela interfere nessas patologias não só de uma forma preventiva, justamente evitando de que essa doença venha a ocorrer, que esse gene venha a se expressar, como também na parte de tratamento, porque a maioria dessas patologias tem um fundo de inflamação crônica. E a alimentação, ela possui não só nutrientes, mas também muitos compostos bioativos, que vêm sendo muito estudados recentemente, né? Que trazem substâncias que vão diretamente ou indiretamente modular vias metabólicas
que vão minimizar essa inflamação. Doutora Marisa, tem alguma idade, né, com relação a esse aparecimento dessas doenças, né, que envolvem o reumatismo? É genético? Então, quando a gente fala das doenças autoimunes, sim, são doenças mais prevalentes em mulheres jovens, então de 15, né, a 40 anos. Quando a gente vai falar da artrose, por exemplo, a gente já muda a faixa etária, né, a partir de 50 anos, mais ou menos. A fibromialgia, que é uma desordem química, também é uma idade de pessoas mais jovens, principalmente mulheres. Mas a gente tem muita gente jovem, porque né, eu comecei com o dor. programa falando, né, da questão de que muita gente, quando escuta a palavra, né, que você fala um termo em desuso, reumatismo, você liga lá já a pessoa mais velha, né, uma pessoa idosa, enfim. Verdade. E você está falando que hoje muita gente jovem tem sim sintomas. Exatamente. Tem artrite juvenil, né? Tem Artrite artrite reumatoide que dá em juvenil, crianças. Que é a artrite da criança. Bom, a gente está falando em prevenção, tratamento e uma das formas de combater algumas doenças é com a fisioterapia, que a gente Sim. também acha, não é, doutor Gilberto? verdade. Que a gente só deve procurar um fisioterapeuta quando tem algum problema. E não, é prevenção também, não é isso? Também, né? Seja bem-vindo, Obrigado. né? Mais uma vez, eu estava ali sentado um tempo todo. Deixa eu ficar aqui mais pertinho de você. Como que a gente pode, através da fisioterapia, prevenir, na verdade, né? Porque o ideal em tudo na nossa vida é não remediar, é prevenir de verdade, Sem né? dúvida. Com prevenção, tudo é melhor. Com certeza. Então, como prevenir esse grupo de doenças que está aí dentro do reumatismo? Tá. A melhor forma de você prevenir é ter atividade física, exercício. E você vai dividir exercício em 3 fases, que seria a fase de alongamento, a fase de um recondicionamento muscular, que seria ganhar força e resistência, e uma atividade física aeróbica. A gente não pode esquecer também que o reumatismo ele acomete principalmente pacientes mais idosos. Eu posso ter distúrbio do equilíbrio. Eu tenho que também me preocupar em fazer atividades, exercícios para melhorar o equilíbrio desse paciente idoso. Agora, a atividade física, né? A gente sabe que tudo na vida tem que ter moderação, porque Claro. tem pessoas também que são viciadas em atividade física e pode prejudicar, Tudo- pode vir até um problema pelo excesso de atividade? Tudo em excesso faz mal. Aham. Né? Se eu comer demais, vai me fazer mal. Se eu fizer exercício em excesso, passar do meu limite vai me fazer mal. Hoje, por exemplo, você tem os atletas de alto nível. Quando eles se aposentam, o que eles mais vão ter vão ser dor, porque eles estão sempre indo além da sua capacidade. Quais são os sinais, né, do corpo para nos avisar, olha, tem que diminuir, cuidado? A Organização Mundial de Saúde diz que para você não ser sedentário, você tem que realizar atividade física no mínimo 5 vezes na semana. Uau, no dia, 5 vezes. No dia, né? 5 dias da semana. Entendi, porque tem muita gente que fala assim, não, me exercito 2 vezes por semana, eu não Não, sou é sedentário. sedentário. É sedentário? É sedentário. Uau, olha, quem não se exercita nenhuma, eu falo aqui. Não, É. eu vou 2 vezes por semana na academia, então Não, não sou sedentário. No mínimo 5 mínimo vezes 5 por vezes semana para por não ser semana, considerado sedentário. Durante 30 minutos. Uma atividade durante 30 minutos. Então, tudo que é em excesso faz mal. Tá? Então, eu acho que você procurar fazer atividade física que mais te dê prazer é o ideal. Eu, por exemplo, fazia corrida de rua, 5 km. Eu adorava. Até que um dia eu tive que parar de correr porque eu estourei o meu menisco, tive que operar, entendeu? Hoje eu só caminho. Não 5 vezes na semana, eu sou sedentário. Olha, nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre esse assunto e ainda hoje nós vamos falar aqui no programa sobre educação financeira para as crianças. Ainda teremos também a presença do youtuber Caio Rec. A gente volta já. Vou mostrar uma receita super simples de fazer. Excelente para todas as mais de 150 patologias que fazem parte desse grupo aí de doenças reumáticas. É só colocar todos os ingredientes dentro de um mini processador ou de um liquidificador, triturar e a receita está pronta. Então é 1 xícara de lentilha cozida já. A lentilha é riquíssima em fibras, que são importantes para a manutenção da microbiota. É rica em proteínas, aminoácidos, que são precursores de neurotransmissores. Rica em triptofano, por exemplo, que é um neurotransmissor importantíssimo para a fibromialgia.
Linhaça, riquíssimas em fibra também, em ácido linoleico, que é um precursor do ômega 3, muito anti-inflamatório, 3 nozes e 3 castanhas do Pará. A castanha do Pará é riquíssima em selênio, excelente antioxidante. As nozes têm magnésio. Aqui tem semente de abóbora. Semente de abóbora é riquíssima em cálcio, além das fibras e de outros antioxidantes. A cúrcuma, que é um excelente anti-inflamatório. Um dente de alho e manjericão. Fechou? Dá uma mexidinha e coloca o azeite de oliva extra virgem. E o nosso patezinho está pronto. Estamos de volta aqui com o nosso Band Mulher e agora estamos conversando sobre economia, né? Educação financeira. Quem está aqui comigo é o economista Sérgio Dias. Aqui comigo também esse garoto maravilhoso, desenvolto, falante, que tem um canal que está bombando, Instagram bombando, enfim. A gente está aqui com o Caio Reck, falando também de como ele economiza, já lançou um livro. Falando em livros, o Sérgio também, né, Sérgio? Nós temos aqui Inovar em Tempo de Crise e fora dela também. Muito bom. Quais são as dicas, Sérgio, para inovar fora de crise, num país que... Você tem que inovar sempre, né? A inovação ela tem que ser considerada um processo, ou seja, ela é contínua. Ela não pode ser um projeto. O projeto tem início, meio e fim. Eu vou inovar. E começa, eu vou inovar, criei alguma coisa e terminou. Não. A inovação ela tem que ser entendida como um processo, como uma coisa contínua. Então, por isso que eu digo, no tempo da crise, você se desperta para a necessidade de mudar, de inovar. Porém, você tem que inovar também fora da crise. E na crise, você, o que você tem que fazer? Você tem que criar. Então, por isso que eu risquei o S do crise. Uma das minhas aulas em marketing foi isso aqui, exatamente, né? Risco o Szinho e criar coisas diferentes. Se a criança quiser gastar, né, digamos que ela tenha mesada, ele fala que não tem mesada, de vez em quando ele ganha um dinheiro e vai guardando dinheiro. Eu preciso saber como é que ele tem esse dinheiro, né? Pois é, como é que ele tem esse dinheiro? Pois é. Se a criança tem mesada, o pai pode intervir ou ela pode gastar da forma que ela quiser? O pai tem que orientar como gastar, né? Quer dizer, dar essa noção de que aquela mesada, ela tem que estar ligada a um objetivo. Por exemplo, o objetivo do Caio é ter um PC Gamer dentro de 2 anos. Então, ele está juntando o dinheiro, a mesada dele ou o dinheiro que ele ganha, de alguma forma, para daqui a 2 anos ele conseguir comprar o PC Gamer. Se ele tiver ingressos de dinheiro antes, quer dizer, se ele conseguir, sei lá, vender o livro dele ou começar a receber alguma receita através do canal, ele pode abreviar isso. Então, ele tem que buscar uma forma de abreviar essa receita para poder trazer o objetivo dele para mais perto dele. Porque daqui a 2 anos, provavelmente, um PC Gamer de hoje já está superado, né? Você já teria uma outra coisa lá na frente que estaria substituindo, né? Porque a tecnologia, ela avança, em 2 anos a tecnologia já mudou. Ô Caio, você teve incentivo em casa, ou você que quis, né, ser youtuber? Como que isso tudo começou? Fala pra gente. Foi os dois. Porque, eu sempre quis criar um canal na internet, falar com as pessoas na internet, transmitir o que eu sei, o que eu conheço, que eu realmente tenho conhecimento, que é a tecnologia, o mundo nerd. E a minha mãe, ela me incentivou muito a fazer isso. Tanto é que ela procurou os cursos para eu poder aprender a gravar, ter desenvoltura, editar tudo direitinho, porque era realmente uma coisa que eu via muitos canais na internet. Eu via as pessoas na internet, via as pessoas toda hora postando foto, fazendo vídeo, fazendo um monte de coisa, e eu queria aquilo também. Então eu cheguei para minha mãe, pedi, tal, aí ela falou assim, vamos procurar. Ela me deu todo o incentivo do mundo para fazer isso. Aí ela procurou cursos para mim. Então, foi os dois, né? Eu quis e minha mãe me incentivou. Tem imagens do Caio aí no canal dele pra gente ver? E aí, geeks do meu mundão, beleza? O filme Animais Fantásticos,
Os Crimes de Grindelwald estreia semana que vem, correto? E hoje eu tô aqui para relembrar momentos e emoções do primeiro filme da série, Animais Fantásticos e Onde Habitam. Por essa carta aqui você já percebe de quem eu vou falar. Que tal o Rei Palhaço do Crime? Tá bom, eu sei que eu já entreguei. Hoje eu vou falar do Coringa. Eu fiquei muito feliz de te conhecer, né? Fiquei muito feliz de você ter vindo aqui no programa, né, Sérgio, para mostrar pra gente essa desenvoltura, né? O incentivo é importante, a educação, a gente está falando da questão de educar mesmo os nossos pequenos, né? É interessante que o Caio, eu conheci o Caio também agora aqui, né? E ele, pelas poucas coisas que a gente falou aqui, eu vi o seguinte, ele tem um espírito empreendedor. O que ele tem? Ele tem um foco, ele tem uma visão, uma coisa que ele quer fazer, que é transmitir essa mensagem para pessoas, ele quer se conectar com pessoas, ele é uma pessoa comunicativa. Então, os ingredientes para o empreendedorismo ele tem, que é essa capacidade de criação, de desenvolver, de correr riscos, porque existem riscos nisso, né? Pode não dar certo, você pode simplesmente se dedicar àquilo e aquilo não funcionar. Então, ele sabe que tem riscos, ele procura mitigar esses riscos, ele tem essa coisa de buscar os recursos para que ele possa fazer. Eu quero editar um vídeo, mas eu não entendo nada. Então, ele conseguiu apoio, podia ter sido da mãe, podia ter sido de uma outra pessoa que pudesse orientar ele, dar cursos para ele fazer. Então, ele se prepara, ele corre riscos, ele empreende, e muito bacana, esse negócio do livro dele, ele falou o seguinte, que ele fez esse livro com um objetivo, que é fazer com que as crianças tenham gosto pelo estudo, porque, segundo o que eu entendi que ele estava falando, a criança não gosta de estudar porque estudar é chato, ela prefere jogar videogame. Então, ele fez uma história em que, através do videogame, que é um elemento que é fácil da criança gostar, né, se identificar, mas ele traz uma mensagem que a criança precisa ensinar. Né? Então, o que é o empreendedorismo? É você identificar um problema ou um desafio na sociedade, criar uma solução para isso, para resolver esse problema. Ele identificou o problema, ou seja, as crianças não gostam de estudar, preferem videogame. Qual foi a forma dele atender esse desafio? Criar uma forma de comunicação lúdica através do game, porque o game é um elemento que a criança se identifica e gosta. Então, através do game, ele procurou levar para a criança a mensagem dele de que é importante estudar. Então, repara, ele tem todos os ingredientes do empreendedor. Olha aqui, ó. Oi, eu sou o Caio Reck, tenho 11 anos e gosto muito de jogar videogame, né? Mas também eu estudo bastante. Isso foi no ano passado, porque atualmente tenho 12, mas fico muito orgulhoso de ter feito esse livro. Fico muito orgulhoso de estar aqui com vocês hoje também. Olha que muito legal, gente. Eu estou muito orgulhosa de te conhecer, né? De você ser um menino, né, que brinca, gosta de brincar, gosta de jogar, mas fala da importância de estudar, né? E usa a brincadeira como forma de ensinamento. Usa a brincadeira, a colocação também inicial dele, né? Que a gente está precisando de professores que inovem, né? Que façam, né, uma aula diferente para que possam atrair, né? Aliás, isso aí é uma coisa que a gente tem verificado, né? As crianças não gostam de estudar porque elas se sentem entediadas no modelo de educação que a gente tem hoje. Elas preferem trabalhar com jogos, com games e com outro tipo de coisas mais lúdicas. É preciso que também haja a preparação dos professores, não só da tecnologia, de botar o computador lá na escola ou colocar games para as crianças brincarem. É preciso que você tenha uma geração de professores que também esteja linkado com essa metodologia de ensino, porque o professor, vamos dizer, que ensina nos métodos antigos, ele não consegue trabalhar dentro dessa nova metodologia. Então, é preciso também adequar os professores, capacitar esses professores para essa nova forma de ensinar. Olha, eu vou pedir um minutinho para vocês, porque a gente ainda tem que conhecer hoje no Band Mulher a nossa diva de hoje, gente. A conversa estava tão boa, né? Mas a gente precisa chamar a nossa diva, porque todos os dias por aqui
a gente tem um desfile de uma dessas mulheres maravilhosas que circulam por aí nas ruas da nossa cidade. Vamos lá? Bom, eu cuido do meu cabelo diariamente, mas com o costume do trabalho, da correria diária, eu costumo cuidar do meu cabelo por 2 vezes na semana, com tratamentos caseiros normalmente. Muito viciada em maquiagem, uso todo dia. Porque a maquiagem do dia a gente usa uma maquiagem mais clean, né? E à noite, aquela maquiagem mais chamativa. Eu gosto bastante de acessórios, mas eu tenho mais costume de usar cordões. Curto mais cordões do que brincos. Normalmente eu costumo trabalhar assim, então nesse momento estava trabalhando, por isso que eu estou assim. Sou diva, hashtag divando. Que linda, hashtag divando, a nossa diva de hoje aqui no nosso Band Mulher. Bom, eu quero te agradecer, Sérgio, pela participação aqui. Alguma dica mais rapidinho para a gente finalizar? Eu acho que, bom, eu que agradeço também estar aqui. Eu acho que a dica que eu daria hoje para vocês, quer dizer, é um programa que é ligado para a mulher, que é orientado para a mulher, mas também para os filhos, né? É que vocês olhem o Caio como um case, como um exemplo, como vamos dizer, uma esperança que a gente tenha de que a nossa geração futura seja bem melhor do que a nossa. Amém, se Deus quiser. Caio, muito obrigada. Sempre bem-vindo. Parabéns pelo canal, né? Pelas redes sociais. Parabéns pelo empreendedorismo, né? E por ter dado dicas aqui no nosso programa para as crianças que estão nos assistindo. Muito obrigado. Cara, é muito bom estar no programa aqui de hoje. Muito bom conhecer você, o Sérgio, que são pessoas que realmente me deixaram à vontade. E hoje foi um programa muito legal, gostei bastante. Ai, que fofo, gente. Mãe, pode morder, porque é muito fofo, né, Sérgio? Bom, hoje, deixa eu mandar um beijo pro meu empreendedor também, que está em casa. O meu vende livros, sim, tá? Ele já escreveu 2 também, mas ele tem uma fabriqueta e vai manualmente fazendo com os amigos livros, assim, sempre. E daí vende para os amigos e fala assim, mamãe, essa semana eu vendi R$47. É muito bom. Você está precisando de dinheiro, mamãe? Uma graça também. E é para incentivar isso, né? Daí eu que banco a história do material e tudo, mas que bom, né? Escritor, gosta disso, eu fico muito feliz. Tomara que a nossa geração futura venha cheio, né, de escritores, de gente realmente que venha fazer a diferença aqui nesse planeta que a gente está precisando, né, Sérgio? Bom, hoje nós estamos encerrando o nosso Band Mulher, mostrando crianças que têm muito a nos ensinar. Pequenos empreendedores, né, que além de empreender, né, nos dão aulas sobre como lidar com a vida. E quantas vezes desistimos de algo que tanto queríamos, enquanto eles, né, persistem até conseguir? Quantas vezes a gente sabia que era importante aprender determinada coisa e pensamos, eu não consigo, enquanto eles aprendem de tudo? E quantas vezes nós sofremos de ansiedade, pensando num futuro, né, enquanto eles vivem cada momento presente? Quantas vezes a gente fica paralisado, né, frente ao medo de errar? Eu vou errar e fica com medo, enquanto eles caem, choram um pouquinho, mas eles levantam, sacodem a poeira e vão de novo, né? Brincam novamente como se não tivessem caído. A lista é grande, né? A gente tem que ficar atento e aproveitar cada lição. O Band Mulher fica por aqui, mas amanhã a gente volta nesse mesmo horário, se Deus quiser. Beijo, fiquem com Deus. Estamos de volta e para você que chegou agora, nós estamos falando hoje aqui no programa sobre reumatismo com a doutora Marisa Grandelli. Temos também aqui comigo, né, o doutor Gilberto Aloysio, que vai nos ensinar alguns exercícios para que a gente possa evitar o reumatismo e algumas doenças que estão nesse grupo. Aprendi direitinho, né? Agora, uma coisa importante, doutora Marisa, é que com relação a qualquer patologia, se você procura o quanto antes
um especialista melhor, né, e tratável, porque tem algumas doenças que a pessoa fica completamente deformada, né? Claro, então, em relação à artrite reumatoide, que é uma doença inflamatória, que cursa com deformidade, a gente já sabe, isso está muito bem estabelecido, que as primeiras erosões ósseas que vão resultar em deformidade começam com 3 meses do início da doença. Então, a procura rápida por um médico especializado pode evitar, hoje em dia nós temos recursos para evitar que essas deformidades aconteçam. Sei que vai chover porque o meu joelho dói, o cotovelo dói, o pé, não é isso? É verdade. Isso é mito, é verdade? É verdade. É verdade? Por quê? Não sabemos. Se tem alguma mudança na umidade, se é uma contratura muscular que acaba interferindo na articulação, mas isso é uma queixa recorrente, né? Mas por quê? O que exatamente causa na articulação, não sabemos. Agora a gente tem algumas dúvidas, né, com relação a essa doença que a gente vai ouvir agora. Vamos lá. Eu tenho uma dúvida a respeito do reumatismo. Qual é a relação que o reumatismo tem com o sangue? Ou se há algum tipo de relação que as pessoas costumam falar, eu tenho um problema de sangue e aí tenho reumatismo. Eu gostaria de saber. Quem responde? Problema de sangue com reumatismo. O reumatismo, ele não tem uma relação com o tipo sanguíneo, mas o lúpus, por exemplo, ele pode causar, como ele pode causar comprometimento no rim, na pele, na articulação, no sangue também, levando à anemia, né? Mas não que o tipo sanguíneo seja um fator predisponente. Doutora, com relação à osteoporose, né? Como que desenvolve? Quais são os exames, por exemplo, que podem ser feitos para que a gente tenha uma prevenção e o tratamento? Então, a osteoporose é uma perda de massa óssea, levando a uma propensão à fratura. A gente tem duas nomenclaturas para essa perda de massa óssea. A osteopenia e a osteoporose, que é uma perda mais grave, já levando de cara a um risco de fratura aumentado em 5 vezes, né? Ela tem um componente genético, é muito comum, famílias, faz parte das perguntas, né, que a gente faz, a mãe, a avó, né? Ela também tem a ver com a idade, a gente vai diminuindo a absorção de cálcio ou a fixação de cálcio pela vitamina D. E o exame é a densitometria óssea. Com relação à nutrição, quais são os alimentos que podem nos ajudar a repor, né? São brócolis, couve-flor, repolho roxo, o repolho branco também, couve de Bruxelas, as folhas verdes escuras, espinafre, couve, todas elas, cebola, alho, cúrcuma, aí eu já estou abrindo para os anti-inflamatórios. Os peixes, principalmente salmão, atum, sardinha, linhaça, chia, as frutas vermelhas. Doutor Gilberto, quais são os exercícios para que a gente evite o reumatismo? Uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, numa fase aguda, eu não posso trabalhar muito exercício com esse paciente, né? Por quê? Porque ela vai sentir dor. Então, a primeira coisa que a fisioterapeuta vai ter que fazer é diminuir esse quadro álgico, diminuir esse processo inflamatório. A partir do momento que eu consigo tirar a dor desse indivíduo, é que eu vou começar a fazer atividade física com ele, tá? Alongamento. Então, se você está fora da fase crítica, né, aguda da doença, eu posso de manhã, quando acordar, a primeira coisa que eu faço é me espreguiçar. E esse espreguiço, ele pode ser uma forma de você se alongar. Então, você pode começar a fazer isso ao acordar. Exercício simples que você pode fazer. Muita gente, às vezes, esquece muito de alongar a parte posterior da coxa e começa a ter encurtamento. Como é que eu posso alongar essa minha musculatura sozinho em casa, né? Se eu conseguir levantar a perna sozinho e puxar o pé para cima, né? Isso aqui começar a doer porque eu estou encurtado. Então, eu tenho que fazer esse alongamento.
Agora, e quando você começa a entrar numa fase da sua vida que você começa a ficar crocante, como que faz? O que você deve fazer nesse momento é alongar. O alongamento faz com que você tenha um afastamento dessa proeminência ósseas e você passe a não ter esse crocante da articulação. Que você abaixa, range e crica, etc. e tal. Num processo de artrose, dificilmente você vai deixar de ter esse barulhinho de crocante, né? Mas isso não significa que quem tem um barulhinho de crocância tem artrose. Não significa, tá? Porque quem tem artrose tem dor. Tem dor, né? Essa dor ela pode ser controlada, ela pode ser prevenível. Você pode, através da atividade física, espaçar mais os quadros agudos que essa doença crônica pode acontecer, entendeu? E você melhora a qualidade de vida para esse paciente. Então, né? o alongamento. O alongamento, né? Eu posso utilizar uma toalha, aqui eu estou utilizando um cachecol, em que a própria pessoa pode utilizar, ó, por favor, segura aqui, isso, puxa a perna para cima, né? Vá até o limite da dor, sentiu dor, para, isso é uma forma que você pode fazer para se alongar, pode relaxar. Né? Segura durante 30 segundos e relaxa. Eu posso trabalhar abraçando o meu joelho para que eu consiga alongar a região posterior, a coluna lombar. Segura o joelho, né? Puxa em direção ao A gente está peito. falando de Isso. um exercício preventivo e não um exercício para quem está em crise. Não, em crise dificilmente a pessoa vai conseguir fazer isso. Em crise eu tenho que tirar ele da crise. E eu tenho um arsenal terapêutico, fisioterapêutico, para poder tirar esse indivíduo da crise. Desde o uso do gelo até a eletroanalgesia. E a fisioterapia ela alivia as dores. Alivia as dores, né? 98% dos pacientes que nos procuram, a queixa principal é dor. Dor e limitação. Podemos fazer alguns exercícios na cadeira também, né? Tá, então vamos lá? Vamos sentar? É exatamente aquilo que a gente já tinha falado. A gente está falando de alimentação, né, que é preventivo também. Se você tem uma alimentação boa, lógico que você vai prevenir várias patologias. E qualquer sintoma, né, qualquer situação que você veja diferente no seu corpo, a gente tem que procurar um profissional e não ficar se automedicando, que é o mal do brasileiro, né? Muita gente se automedica o tempo inteiro e vai mascarando um problema. E lá na frente vai ter um problema muito mais sério para resolver. A gente está falando aqui, e ele fez uma colocação com relação à alimentação, né? Que uma boa alimentação, ela evita um câncer e muitos problemas, né? Se você se alimenta bem, não fuma, não exagera no álcool, faz exercícios físicos. Tem uma atividade, tem um estilo de vida saudável. Isso é importante, né? Não exagere. Tá? O que a gente pode fazer como preventivo, não é como isso? Como preventivo, vamos lá. Exercícios que eu posso fazer para braços e peitoral. Você bota a mãozinha na frente. Quando você inspirar, abre os braços até 90 graus. Quando você fechar o braço, você solta o ar. São exercícios simples que você pode fazer. Abriu, fecha, ok. Relaxa. Faça esse movimento de 8 a 10 repetições, ok? Agora vamos fazer o movimento para cima. Solta o braço, sobe com os dois braços até em cima. Isso. A mesma coisa. Soltou, solta, baixa o braço soltando o ar, levanta o braço inspirando. Okay. Devagar. Devagar, né? E se o paciente for idoso, né, você tem que tomar cuidado, relaxa, porque se você ultrapassar o limite, você pode provocar lesão, ok? Os movimentos circulatórios de cabeça, né? Lentamente, né, você pode fazer o movimento de não, né? O sim para baixo e para cima, tá? E os movimentos oscilatórios. Ó, você vai trazer o queixo no peito e vai rodar a cabeça lentamente até lá atrás e vem para frente. Isso relaxa, tá? Isso é muito bom. Pode fazer em casa sozinho. Pode fazer em casa sozinho. Ah, doutor, mas eu tenho separar hérnia, uma horinha, né? Mas eu tenho hérnia de disco, eu tenho artrose cervical, posso fazer? Pode. Não vou chegar e fazer exercícios rápidos, mas lentamente pode fazer assim que te alivia. Por que esse tipo de exercício tão simples que você ensinou aqui pra gente previne um problema de saúde desse tão sério? O ser humano, ele tem que se movimentar. A gente já paga um preço muito caro por ficar de pé. Essa aqui é a grande verdade. Na nossa evolução, a gente vem de quadrúpede até ficar bípede. Então, a gente paga um preço muito caro. A nossa coluna sofre muito com isso. E nós fazemos com que nós mesmos nos prejudicamos. Por exemplo, o excesso de peso. Uma das principais causas que vão me levar a artrose de joelho, artrose de quadril, tornozelo, fascite plantar, entendeu? Então, tenho que começar
a cuidar melhor do meu corpo, para que eu possa prevenir as doenças. Okay? Doutora Marisa, alguma coisa que faltou a gente falar, alguma observação para quem está nos assistindo agora? Gardênia, eu acho que sempre vale a pena a gente chamar atenção para a precocidade do diagnóstico, né? O fortalecimento muscular junto do alongamento é um grande aliado. E em relação às densitometrias, vamos ficar de olho no cálcio, na vitamina D, né? Hoje em dia existe uma febre de reposição de vitamina D. Isso também tem que ser olhado com cautela. Vanessa, para a gente finalizar, uma dica para quem está nos assistindo com relação à alimentação? Realmente, se você comer verduras, frutas e legumes em geral, todas as frutas, verduras e legumes, priorizar alimentos integrais, os grãos e as oleaginosas também, que eu acho que eu não falei. Então, os feijões, as leguminosas e os grãos, como as sementes de girassol, amêndoas, castanhas. E restringir, limitar o consumo desses alimentos processados, industrializados, açucarados, já é um caminho muito bom. Muito obrigada, tá? Gilberto, muito obrigada também pela sua participação, pelas dicas aqui com relação a exercícios para prevenir, né? Dicas simples, né? Dicas simples e valiosas. E se eu puder deixar um recado se alongue mais. Acho que isso é o mais importante. A gente tem uma vida tão estressada que a tendência é você manter a tua musculatura cada vez mais encurtada. Então, se alongue mais que você vai ter uma melhor qualidade de vida. E vamos caminhar. Perfeito. Olha, a gente vai para mais um intervalo. Dá tempo você se alongar aí agora, se quiser. Já pega essas diquinhas aqui, já dá uma alongada, uma espreguiçada, se estiver aí no sofá. E daqui a pouco a gente vai falar sobre educação financeira para as nossas crianças. É rapidinho, tá? Não sai daí, eu volto já. Olha só, um dos principais problemas do nosso país é a falta de uma cultura financeira. A gente cresce aprendendo que tem que trabalhar para ganhar dinheiro, mas ninguém ensina para a gente, por exemplo, como usar o nosso dinheiro. É ou não é? Bom, por isso que é importante a gente ensinar as nossas crianças desde muito cedo a serem financeiramente responsáveis. Ensiná-las a gastar o dinheiro de forma moderada e principalmente ensiná-las a poupar. É um desafio, né? Tem muita gente que não sabe poupar, mas é importante para que realize seus sonhos, né, e o seu futuro. Bom, para falar sobre isso e nos dar algumas dicas sobre o assunto educação financeira, nós estamos aqui agora no estúdio com o economista e consultor de empresas Sérgio Dias. Aqui com a gente também, porque tem muitas crianças ensinando a gente a poupar, né? E como fazer negócio. Gente, tem muitos pequenos por aí bombando na internet, escrevendo livros. Eu tenho um em casa que tem até uma empresa, que tem empresário que representa ele, enfim. Mas aqui com a gente tem o youtuber, o Caio Rec, assim fala seu nome, Isso falante. Aí. Isso aí. Ele é muito falante, Sérgio. Boa tarde, Boa tudo tarde, bem? tudo bem. Esse menino é falante, desenvolto, né? E ele está aqui porque diz que tem 50 mil seguidores, é isso? Isso aí, atualmente tem 50 mil seguidores no Instagram. Olha, ele escreveu um livro. Fala um pouquinho dessa história. Bom, foi o seguinte, foi um projeto da minha escola, na qual a gente tinha que fazer um livro voltado para as crianças, incentivando elas a estudar. E eu usei o videogame como uma forma, porque a gente sabe que as crianças jogam muito videogame hoje em dia, sabe? Mais do que deveriam, né? Sim, mas jogam muito videogame. E o videogame é uma coisa que eles
estão ali toda hora fazendo, jogam com os amigos, se comunicam com os amigos. Então, eu usei o videogame para explicar. Olha só, a escola é muito importante. Você tem um momento para você jogar, para você se divertir, mas também tem um momento que você precisa ter um foco especial para a escola, entendeu? Porque a escola vai definir o seu futuro. E, cara, eu gostei muito desse livro que eu acho, assim, que as crianças hoje em dia, elas não gostam mais de estudar. E eu acho o seguinte, que como a criança não gosta mais de estudar, por que que ela vai ir para o ensino normal? O que o professor já faz, entendeu? Então, as escolas têm que procurar, por exemplo, professores com métodos de ensinos novos, que usem a tecnologia na maioria das vezes, porque vai atrair as crianças. Então, eles vão chegar até as crianças. E as crianças vão, com certeza, recebê-los de uma maneira muito boa e vão começar a focar muito nos estudos. Agora me fala uma coisa, a gente está falando hoje sobre educação financeira, por isso que o Sérgio está aqui, que é um especialista no assunto, e a gente quer saber o seguinte para poder o Sérgio dar essas dicas para a gente, né? Você já está ganhando dinheiro, já está fazendo parcerias com o seu canal, como que está funcionando isso? Olha, dinheirinho eu ainda não ganho, mas com as minhas parcerias eu ganho, por exemplo, camisa, roupa, ganho curso para fazer os meus jogos, que eu faço jogos também. É uma coisa que eu quero levar para o meu futuro, quero criar uma empresa disso, que eu já criei vários jogos, 4 jogos no total, e tô criando outro. Mas, cara, é Olha isso. que case, hein? Olha, que case. Que case que serve para os dois assuntos, né? Não só para a parte financeira, mas também para a parte do empreendedorismo. Empreendedorismo, exatamente. Certo? Ele é um empreendedor. Sim, ele tem um perfil empreendedor. Exatamente. Agora, por que é tão importante? Agora, só para corrigir uma Aham. coisa, ele disse que não ganha dinheiro, mas ele ganha roupa, ele ganha isso. Sim, que já Você ganha economiza, dinheiro. Isso é já dinheiro. faz a mamãe economizar. Isso já é um dinheiro. A mamãe já, ela tá ali, ó. A mamãe tá assistindo. De certa ali, forma, ele falando, ganha, né? Já economiza, né? Já são parcerias. Ele ganha uma forma de remuneração que é um bem que vale dinheiro. Uma das coisas mais importantes é você ter essa exata noção daquilo que você ganha e do que você precisa para viver ou que você gostaria de usar, por exemplo, comprar uma roupa ou fazer uma viagem. Então, se você não consegue associar o que você ganha com o que você gasta, você vai acabar em desequilíbrio. E isso é preciso você ensinar lá na infância. Agora, como é que eu vou ensinar gerência financeira para uma criança? Primeira coisa, uma das coisas que eu sugiro é o seguinte, a criança tem que entender que o dinheiro tem um valor. E esse valor para a criança tem que estar associado a alguma coisa que ela conheça. Por exemplo, ela gosta de chocolate ou ela gosta de um videogame. Quanto vale aquele videogame, quanto vale aquele chocolate? Aquele chocolate, ele custa tantas unidades monetárias. Então, ela tem que associar que aquele dinheiro que ela tem tantos chocolates, ou ela tem tantos joguinhos, ou ela tem tantos tênis. Ela tem que ter associação do valor do dinheiro com alguma coisa que ela entenda e que dê valor, que para ela seja importante. Outra coisa é a criança ter que ter essa noção da poupança, de não pegar o dinheiro que recebe, ou que, se ela já tiver uma mesada, gastar esse dinheiro todo sem um objetivo. Para que você quer esse dinheiro? Qual é a sua meta, a sua visão lá na frente? Como você vai usar esse dinheiro lá na frente? Então, uma das formas de você fazer com que uma criança tenha a noção de poupança é, em vez de dar para ela um cofre, tipo um porquinho, dá uma caixa de vidro transparente. Entendi, para ela vê o dinheiro visualizar. crescer, a visualização do dinheiro crescer dentro da caixa. Então, ela estabelece como meta de que ela só vai mexer naquele dinheiro quando a caixa encher. Ou seja, E aí ela vai associar esse dinheiro a algum objetivo dela. Com isso, ela vai ter exatamente essa noção de valor e vai saber gerenciar esse dinheiro. Agora, não sei se é a forma correta de colocar essa. Geralmente, nós temos pais desequilibrados que não Sim. conseguem se organizar financeiramente. Porque foram crianças que não foram educadas financeiramente. Necessariamente, o filho vai ser desequilibrado financeiramente? Não necessariamente, mas ou ele tem uma influência. Você pode ter uma criança, né, que por si tem essa alma empreendedora, equilibrada, organizada financeiramente. Tá. É uma consequência
ou pode vir também individual? Vamos por partes. O exemplo do pai, vamos dizer, desorganizado financeiramente, pode influenciar a criança. Pode influenciar a criança para que ela se torne também uma criança desorganizada financeiramente. Mas também pode gerar nessa criança um efeito contrário, de revolta, de ver que o pai é desorganizado, que ele não consegue ter as finanças em dia, que ele está sempre devendo, que ele não consegue realizar os objetivos dele. E isso faz com que ela tenha um efeito contrário, né? Quer dizer, eu me lembro que quando eu era pequeno, a minha mãe, ela procurava suprir todas as minhas necessidades. Aquele negócio, tipo, botar a mesa, tirar o prato, lavar o copo. Isso me revoltou. Então, hoje, eu faço tudo isso dentro de casa, né? Eu sou uma pessoa doméstica. Te revoltava na época? Revoltava porque eu queria fazer e ela eu faço isso com meu filho o tempo inteiro. Então tem que deixar de fazer. Ensino a tirar a mesa, arrumar a cama, guardar você não quer ter uma pessoa que está te sufocando para o bem ou para o mal, né? Ela pode estar se sufocando para o mal ou para o bem, né? Mas você não quer isso, você quer ter liberdade. Então, quando uma criança vê o pai ou a mãe desorganizado financeiramente e as discussões em casa sobre os problemas financeiros, pode levar essa criança a ter uma atitude oposta a isso. Não, eu vou me organizar financeiramente. Eu vou querer ser organizado para não viver isso. Então, você tem... Há uma influência que pode ser positiva ou negativa, mas o importante é que as crianças seguem exemplos, né? Sim, elas usam os pais como exemplo. Por exemplo, tudo que você der a uma criança, né? Tem crianças que fazem show. Eu já vi shows assim, em shopping, né? A criança querendo aquilo, esperneando. Muitos pais cedem, outros não cedem. É importante, vez em quando, mesmo que um pai, ou sempre, mesmo que o pai tenha condições, Sérgio, ele não ceder todas as vezes, ou mostrar o valor daquilo que a criança está querendo, para ela saber o quão importante é aprender a dar valor ao dinheiro? As duas coisas. Primeiro é o seguinte, você tem que estabelecer limites. Então, esse negócio de você ceder a tudo que a criança quer, você está criando uma criança que vai ser um adulto sem limites. Então, ele amanhã vai achar que ele pode tudo, que tudo está ao alcance dele, é só ele querer. Alguém vai prover isso para ele. A outra questão é você atribuir valor às coisas. Então, você fazer o seguinte, você quer muito, vamos dizer que ela faça um esperneio lá na porta de uma loja porque quer um determinado brinquedo. Tá bem, esse brinquedo custa tanto. Você precisa de tênis, o teu tênis custa tanto, então escolhe, ou você vai ter um tênis novo que você precisa ou vai ter esse brinquedo que você não precisa. É só um capricho seu de querer o brinquedo. Agora, se você quiser o brinquedo, eu compro, mas você vai ficar com o teu tênis velho, furado da escola até eu poder comprar outro. Então você tem que estabelecer para a criança também essas comparações. O que você prefere? Gastar o dinheiro hoje nesse objeto, ou viajar, ou ter uma roupa nova, ou ter um game novo mais adiante. Então, você também está estabelecendo para ela essa noção de que ela tem que pensar num objetivo para o dinheiro. Não é só, eu quero isso e comprar e ter. Então, você tem, primeira coisa, estabelecer limite, e outra coisa, fazer comparações e fazer relações do que ela quer com o que ela precisa. E ela abrir mão de alguma coisa. Caio, você tem mesada? Não, eu não tenho mesada. Mas eu juro que eu sei dar valor ao dinheiro. Sabe dar valor ao dinheiro? Como que você, por exemplo, usa seu dinheiro? Quando a mamãe ou o papai te dá um dinheiro, o vovô, a vovó, não sei, alguém te dá dinheiro, certo? Você sabe usar o dinheiro? Por exemplo... Juro que eu dou valor ao meu dinheiro. De aniversário, por exemplo... Minha avó deu tanto, minha outra avó deu tanto, meu avô deu tanto e minha mãe deu tanto. Eu guardo tudo isso na minha carteira, deixo lá quietinho. Uau, a carteira fica cheiona, hein? E aí eu vou acumulando, deixando lá na carteira, para quando eu realmente precisar para uma coisa que eu necessite, aí eu vou usar esse dinheiro. Não necessariamente vai ser todo o dinheiro, mas parte daquele dinheiro para alguma coisa que vai me ajudar, alguma coisa que vai ser realmente útil. O que é que você gosta de comprar? Por exemplo, eu sei jogar muito videogame, eu gosto muito de jogar videogame, e eu compro às vezes jogos, conteúdos adicionais para esses jogos, mas sempre com consciência de que eu não posso comprar toda hora. Mas, tipo, agora, o meu sonho assim, meu sonho de consumo agora é um PC, um computador, PC gamer. Porque
Para ele, eu vou poder instalar todos os meus jogos, eu vou poder fazer ele completamente, eu vou poder instalar todos os meus jogos e fazer gameplay, que eu vou poder jogar lá e gravar. Posso perguntar uma coisa? Eu tô entendendo tudo, é gameplay, não sei o que, não sei o que. Quanto é que custa o gameplay? Ó, o PC... Mais ou menos. O PC, para você fazer um mais ou menos, 7, 8 mil reais. Tá. Em quanto tempo você acha que você junta 7 mil reais? Eu acho que se eu continuar guardando, 1 ou 2 anos. Tá. Então você tem uma visão, quer dizer, o que é a visão? É o que você quer ver lá na frente, tá? Então você tem uma visão de que em 2 anos você vai ter um PC gamer com o dinheiro que você poupou. Perfeito. Isso é uma educação financeira e é uma gestão financeira também. Repara, ele está guardando dinheiro para um objetivo. Ele não pegou o dinheiro, passou na rua, eu quero isso e compra. Não, ele está visualizando alguma coisa do futuro. Isso é bacana. Isso é um exemplo de... Ele, não só ele tem uma educação financeira, ou seja, ele sabe dar valor ao dinheiro, como ele também sabe gerir esse dinheiro. Ele tem essa visão de como usar lá na frente. Muito bom, Caio. Olha, no próximo bloco, a gente vai continuar falando aqui sobre educação financeira, né? O nosso futuro, os pequenos, né? Se nós vamos ser lá na frente adultos educados financeiramente, significa que nós vamos ter menos devedores no nosso país e muita gente com mais dinheiro no bolso, que é o que todo mundo quer. Daqui a pouco a gente volta. Você quer ganhar uma mega transformação? Cabelo, maquiagem, estética bucal e corporal? É só enviar um e-mail para a gente, bandmulhertransforma@gmail.com.